Olá, tudo bom, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Espero que bem. Sou Alessandro Veloso e vamos dar início a mais um podcast O Caminho. Estou aqui ao lado mais uma vez da minha parceira, da minha excelentíssima e amada esposa Sigrid. Eu sou a Sigrid Veloso, sou psicóloga infantil e neuropsicóloga. Hoje a nossa convidada é a Beatriz, também nossa parceira lá no Vida e nossa parceira também de atendimentos infanto-juvenil. Oi, Beatriz, dá um olá para a galera. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço demais pelo convite, né? Estou super honrada e feliz em estar aqui com vocês. Imagina, a felicidade é toda nossa. Tenho certeza que será um bate-papo super agradável, super gostoso. Vamos trazer, né, Beatriz, para o nosso público muita coisa interessante. A Beatriz vai trazer toda a experiência dela, desses anos de profissionalismo, como ela iniciou, como que foi a escolha da psicologia, como que ela fez, onde que ela está trabalhando, como que ela capta os pacientes dela. Enfim, vai trazer muita coisa bacana dentro de um bate-papo super gostoso. Né, amor? Sim. E, amor, como fez da outra vez, pode me cortar. Se deixar, eu vou falando, tá? O casal é o seguinte, né? Alguém que fala muito... Pô. E alguém que escuta bastante. Eu tenho habilidade de escutar, eu sou treinada para escutar, então eu fico só escutando ele. E eu treinado para falar, né? Tá aí, por isso deu que certo. O casal deu match, né? E formamos o casal e estamos aqui para isso. Sim. Não é isso? Beatriz, vamos lá, pode se apresentar. A Sigrid me ensinou uma coisa que no último podcast que eu não posso perguntar a idade para as moças. Certo. Né? Tem que induzir mais ou menos a idade, né? Não pode perguntar a idade, não é isso, amor? Não, né? sim. Não pode. Então, Beatriz, não precisa falar a idade se não quiser. Tá, quem tá do lado de cá fica à vontade, fica né? Fica à vontade. Mas fala um pouquinho de você, né? Pra gente conhecer a Beatriz, a pessoa Beatriz. Certinho. Então, né? Eu sou Beatriz Alves, psicóloga e analista do comportamento. Tenho 30 anos. Pra mim não é um problema falar a idade, né? Claro, se eu tivesse 30 também eu sairia gritando pra todo mundo. Você tem 31, assim. Sou mãe, tenho um filhinho, já tem 3 aninhos. Como chama? Luiz Henrique. Luiz Henrique. E tenho pós em neuropsicologia, né? Estou fazendo pós-graduação, sou pós-graduanda em neuropsicologia. Também sou analista do comportamento. Tenho o curso de aplicadora ABA, também tenho formação profissional pelo Instituto Farol, do modelo Denver de intervenção precoce. Sim. E a escolha da psicologia, né? Por que eu escolhi psicologia? Então, quando eu me formei, quando eu iniciei Sim. a graduação, né? A escolha do curso, na verdade, eu fiquei muito na dúvida, sem saber, né, o curso que eu iria escolher. Então, fiz alguns testes vocacionais. Sim. E sempre dava a área da saúde, humanas. E aí eu já fechei um pouquinho, né, o leque de profissões disponíveis que tinha. Então, minhas amigas sempre falavam, Bia, tu é uma boa ouvinte, quando a gente conversa contigo, né, tu sempre escuta, dá bons conselhos. E aí eu comecei a pesquisar mais a respeito da psicologia. Sim. Porque sempre que eu colocava lá, né? Características de um psicólogo. Então, tinha lá, ser um bom ouvinte. Então, eu me enquadrava nessa característica aí. E fiquei também na dúvida entre psicologia e fonoaudiologia. Mas aí a psicologia... O coração falou um pouco mais alto. Isso, a psicologia me ganhou. E não me arrependo, foi uma decisão muito assertiva. Sim. Que eu tomei, né, em escolher a psicologia. E depois, né, atuar e atender crianças, que sempre gostei também, sempre fui aquela tia que fica com os colegas dos amigos, né, com os primos, sempre gostei muito de criança. Desde o início sempre foi infantil? Infantil, sempre foi infantil. Por ter esse gosto, né? Por gostar de crianças, adolescentes. Habilidade, né? Essa coisa mais... Isso, mais lúdica. Sim. Que eu me considero, né? E foi por isso que eu optei, né? Pela psicologia. Sim. E é isso. Aí o meu início de carreira foi como atendente terapêutica escolar. Nos estágios, na graduação. Sim. Isso já quando você... ainda quando você estava graduando.
estava na exato. faculdade. Sim. No 5º período, eles abrem para estágios. E antes do 5º período, você fazia alguma coisa? Onde você trabalhava ou não trabalhava, só estudava? Isso, não trabalhava, só estudava. Apenas estudava e morava com meus pais, né? E a partir do 5º período, eles abrem para estágio. E aí, uma escola, né, divulgou que estava precisando de atendente terapêutico escolar, que precisava ter o 5º período, psicologia. Eu encaminhei o currículo, me chamaram, eu fiz a seleção e passei. Sim. Aí, fiquei nessa instituição por um tempo. Sim. Eu fiquei atuando como AT escolar. E aí, depois, né, algumas mães entraram em contato comigo para me contratar para ser atendente particular, atendente terapêutica particular, né? Sim. Então, aí eu saí da área escolar e fui para atender na escola, mas aí contratada pelas mães, para ser AT, né, particular. Sim. E uma psicopedagoga, que é uma grande amiga minha hoje em dia, aí tá aí o network, né? Sim. Ela, Importantíssimo isso. que era da mesma equipe dessa criança, ela viu meu trabalho, gostou, né, e perguntou se eu não tinha interesse em atuar na área clínica. Eu falei que sim. E isso dando andamento na minha graduação. Sim. Né? 5º período, 6º período. Nessa época, eu falei que tinha interesse sim, e aí ela encaminhou meu currículo para essa clínica que ela trabalhava. O dono estava começando, abrindo aqui em João Pessoa, falou que estava precisando realmente de ATs clínicas. Sim. E eu encaminhei meu currículo, ele gostou, né? Já tinha indicação dessa minha amiga, e foi meio caminho andado, né? Sim. Ele me contratou, que é a clínica que eu estou até hoje, inclusive, né? Vamos fazer 5 anos. Poxa, que eu estou nessa clínica. Ô, Beatriz, deixa eu te fazer uma pergunta. E no período da escola, da faculdade, Tá. como que era a questão da faculdade sua, de conciliar as coisas do dia a dia, da faculdade? Você falou, né, já que você não trabalhava na época, então Não. Isso já é meio caminho andado, né, gente? Quando você não trabalha, você então tem, imagino eu, né, que tem muito mais tempo para o estudo, tem muito mais tempo, né? Claro, tirando aqueles alunos que procrastinam, né? Que não Sim. podem. Mas você, teoricamente, teria muito mais tempo para estudo, essas coisas. Exato. Como que era nesse período de escola, né? De faculdade, Tá. a Beatriz? Até o 5º período, no caso. Isso. Sem ser interniciado nos estágios. Eu conseguia me dedicar bem mais aos meus estudos. Era mais jovem também, né? Então tem toda essa questão. Tinha mais energia. Isso, de querer, né? Como fala, né? Abraçar o mundo com as pernas e indo. E eu me dedicava bastante. Mas aí, quando entrou o estágio, aí conciliar faculdade. Isso. Que eu fazia a faculdade e aí já ia direto para o meu estágio Você fazia faculdade na parte da manhã. da tarde. À tarde? Isso. No caso, minto. Pela manhã, eu tinha o estágio, e aí saía do estágio, já ia direto para a faculdade. Aí era mais corrido, e à noite também ainda tinha que estudar e me dedicar, né, aos trabalhos que sempre tem, né, fóruns para ser respondidos e tudo mais. Não foi fácil, né? Fazer essa gestão aí do tempo não foi fácil depois que entraram os estágios. Sim. E me dedicar, né, na área profissional e pessoal também. Foi bem corrido. Bem E a complicado. cobrança lá é maior, né? Porque você já começou ali, imagino eu, né? Não é fácil ser uma AT escolar, né? Eu sei, porque eu vejo, né, as minhas supervisionandas lá, é muito mais puxada, a responsabilidade ela é 3 vezes maior, você tem que se dedicar, diferente até se fosse um outro trabalho CLT, Exato. dentro de escritório, porque você tá todo dia ali treinando já para psicologia, obviamente, então isso acaba sendo um privilégio, mas eu acho que a responsabilidade é muito maior. Muito maior. E ainda dentro da graduação. Ou seja, eu não sabia ainda, né, todos os conteúdos, né? Tava bem inexperiente, então, mas eu agarrei a oportunidade e foi um grande aprendizado que eu tive. Agradeço demais, né, ter passado por isso, contribuiu, né, para a bagagem que eu tenho hoje. E foi isso. Entendi. Quando você se formou, quando você se formou, você já estava trabalhando nesta clínica
que você está até hoje. Isso, Né? exato, que iniciei como AT. E você sempre pensou em trabalhar CLT, com clínica, trabalhar convênio? O que você pensava no período que você estava na faculdade de como você iria manter a sua carreira? Você tinha esse tipo de pensamento? Não, vou me formar, vou ser CLT, não, vou abrir minha clínica, o meu consultório, ou não, vou trabalhar para convênio, enfim. Sim. Você tinha esse tipo de pensamento ou não? A gente sai da graduação com o diploma, né? E o sonho. Porque na graduação eles não passam essa questão, né? De empreendedorismo, a parte administrativa, não é passado pra gente, né? Nem que fosse uma cadeira apenas para explicar, Sim. né? Essa questão não tem. Uma palestra que fosse, Isso. algo ali que trouxesse qualquer informação, qualquer luz. Eu acho que por isso muito psicólogo vai para a área do CLT, que seja o hospitalar, a organizacional, Também. né? Que é onde tem a maior número ali de vagas hoje em dia, justamente por esse medo. Eu tinha esse medo, né? Eu tinha esse receio. Eu queria muito a hora hospitalar porque iria me trazer essa tranquilidade. Eu não ia precisar administrar. E hoje ele é muito difícil, né? A gente ouve muitos psicólogos, né? A gente há quase 8 anos lidando com psicólogos dia a dia, a gente ouve muito isso, que sai da faculdade, a gente falou isso na semana passada, né? Nas gravações com os outros, justamente isso, né? Sai da faculdade sem ter essa experiência, sem ter esse norte, sem ter esse apoio da faculdade, né? Exato. Então, respondendo a sua pergunta, eu queria muito... Como eu já estava na área clínica, eu queria continuar, né? Era o meu desejo continuar nessa área, mas também queria ter essa estabilidade, né? Sim. Então, sempre quis, assim, naquela época, ser CLT pela segurança e estabilidade que dava. Mas aí, não consegui. Então, aí permaneci sendo por contrato, né? Sim. É o que a gente sempre diz, né? O CLT, ele traz sim uma segurança. Não vamos mentir, isso ele traz sim uma segurança. O problema é que ele não é escalável, né? O problema é que você vai ter um teto. Exato. Né? Você vai trabalhar X horas e você vai ter um X de entrada lá, de valor. E isso não tá errado, tá, gente? Nunca condenei isso. Né? Cada um tem que fazer aquilo que é mais confortável para a sua vida. Claro. E tá correto. Eu também já fui CLT muitos anos da minha vida, não tem problema nenhum. O que a gente hoje fala, o que a gente comenta muito, e estamos aqui justamente falando sobre isso, é que isso não é escalável. Né? Diferente de você ter o seu próprio consultório, que também vai ter um teto, porque você tem do seu consultório, você tem X horas de atendimento, né? Ah, vou atender 6 pessoas por dia, 5 pessoas, 20 pessoas por dia. Tudo bem, só que só tem 7 dias na semana, se você for atender, 5 dias úteis, né? Vai chegar uma hora que esse teto também vai parar. O bom do escalável é quando é o próximo passo. Você tem o seu consultório, aí vai a clínica. Porque você tem a clínica, aí já não é só você. Aí é você e outros profissionais que vão também atender. E aí, assim, vai a clínica, assim, como o consultório, vai chegar uma hora que ela vai ter o teto, que é o que está acontecendo recentemente com o Vida, que você está convivendo lá. Exato. Agora está batendo no teto já do Vida. Isso daqui a pouco vai estagnar. Não dá para expandir mais. Dá para expandir, é uma nova clínica. Então, isso você vai escalando, e aí tudo com muita qualidade, com muita... Por isso, né, que a gente tem esse projeto do Caminho, justamente para mostrar para os outros psicólogos, para o estudante de psicologia, todo esse processo, todo esse caminho que é possível. Sim. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, né? Eu respeito muito também o desejo das outras pessoas. Mas quem é nosso parceiro, a gente sempre fala assim, olha... Se você quer andar, a gente vai dar a mão, a gente vai andar junto. Você quer correr, a gente vai correr. Você quer voar, e você é a primeira a falar, bora voar. Porque é possível, né? A gente tem que quebrar... Existe esse tabu dentro da psicologia de que o psicólogo ele não é capaz, às vezes, de expandir, de crescer, de empreender. Ele tem que ser psicólogo. Quando todo mundo fala, psicologia por amor, sim, psicologia por amor, mas o empreendimento também, ele envolve muito amor e dedicação. Claro, Sim, tem que ter os parte. dois. Não pode... A gente ouve muito isso.
o psicólogo não pode empreender, ou é errado o psicólogo empreender, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O psicólogo da porta para dentro pode ser excelente psicólogo e tem que fazer a função dele. Só que da porta para fora, ele tem que aprender a empreender. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Antes da gravação, a gente estava falando sobre o vender, né? O psicólogo, ele tem que saber vender. Ele tem que saber se vender. O marketing também, né? O quão importante é esse marketing. Sim. A gente se vende o tempo inteiro, né? A Sigrid, para me conquistar, ela teve que se vender. Ela teve que se maquiar, se arrumar, se perfumar. Claro. Assim como eu, levar ela para bons restaurantes. Isso é venda. É a venda do dia a dia. Quando você vai trabalhar, que nem você falou, você mandou o seu currículo pro dono da clínica, aquilo é se vender. A forma que você preparou o seu currículo, quando você foi para a entrevista, aquilo é uma venda. Se portar, né? O se portar. Então, tudo é venda. Mas isso não é incentivado dentro da graduação. Imagina, você não pode se vender. E a gente já entra com o próprio preconceito e receio, que às vezes até no olho ali com o paciente que a gente está conversando, a gente tem medo de passar um preço, de vender ali, de colocar valor dentro do nosso trabalho. Né? A gente cobra X, o paciente, você sentiu ali que não vai, você coloca seu valor lá embaixo, você baixa o seu preço para fechar aquele paciente, porque você não entende todo o processo valor que tem por detrás, que não é preço, né? É o valor. Até eu que trabalho com criança, com público infantil, o gasto também com recursos, né? Brinquedos, muito são maior. altíssimos, né? Então, tudo isso tem que entrar... O gasto com brinquedos é alto. Mas se for psicólogo, profissional da área da saúde, lá no Vida Toys... fazer o merchan aqui, gente. Vida Toys. Lá no Vida Toys tem desconto, faz o cadastro, isso. Né? Enfim, recursos ótimos, excelentes. Por falar em recurso, na época da faculdade, qual que era o seu maior desafio? Na época da faculdade. Conciliar tempo para tudo. Tempo Gestão, fazer a gestão desse tempo. Sim. Eu acredito que foi o meu maior desafio. Porque, como eu falei, né? Era bem corrido tudo isso, né? Então, eu tinha que estudar, eu tinha que estar no meu estágio, no horário. Então, esse tempo aí, até hoje, é um desafio para mim, sabe? Fazer essa gestão. Sim. Porque eu sou mãe, né? Como comentei. Então, eu tenho que dar atenção também para o meu filho, né? Para o meu esposo. E ainda trabalhar, atender, tudo isso. E essa parte também de empreender, do marketing também, né? Manter as redes sociais. Por um bom tempo, eu fiquei no profile, né? Como se fala, sem perfil. Por essas questões aí também de ainda ter aquele medo, aquele receio de me expor como psicóloga, né? Nas redes. Existe ética para isso, né? O próprio CRP tem lá o manual de ética. Tem as normas. Tem as normas e tal. Fazendo correto, não é errado, né? E tem que fazer. Como que as pessoas vão descobrir a Beatriz, psicóloga infantil juvenil? Hoje é uma ferramenta de trabalho que eu tenho. Uma ferramenta de trabalho. Você tem que saber usar. Usar de forma correta, de forma ética, para que os pacientes possam te encontrar. Porque só assim você vai conseguir trazer solução para eles. Né? Então, isso não é errado, né? Muitas pessoas acabam vendo isso. E não pode ser levado para esse lado. E tá aí um dos erros que tem que ser corrigidos. Né? O fato de você ser mãe ajuda no seu trabalho ou não? Com certeza. Né? Ajuda bastante. Porque aí eu consigo ver, né, os marcos de desenvolvimento do meu filho. Na prática. Ele alcançou tal coisa, ele ainda não alcançou, né? Também questões de gestão de comportamento. Ele tá com 3 aninhos, então tem aquela fase do Terrible 2, né? Que o dele tá se prolongando um pouquinho mais. 3, 4, 5. Isso. Sim. Então tem as birras, né? Então tudo isso eu consigo ver na prática, né? O que deu certo, o que não deu certo. E passar para as famílias também, né? E até gerar uma empatia maior com as mães, né? Olha, eu também sou mãe, eu fiz isso deu certo, não deu, né? Sim. Alinhado com a técnica, claro, né? Sim. Então, ajuda bastante. E até para levar ele para o chão também, né? Aplicar as técnicas do brincar com ele, né? Que eu também tenho essa formação no Denver, então sou bem naturalístico. Faço essas coisas mais pensando no lúdico. Sim. Né? Sim. Então, ajuda bastante. Sim.
E uma coisa interessante, você estava falando, eu lembrei dessa parte de ser mãe. Eu passei um pouco de preconceito, porque eu também tinha essa carinha igual ela, novinha, né? Sim. E às Tem, meu vezes... amor. Mas era um pouquinho mais, antes do Bento, né? Hoje o Bento tá com 5 anos. E aí muita gente, né, às vezes confrontava. Mas você não entende, você é mãe. Né? Então, o fato de ser mãe me trouxe ainda muito mais, não só todo o conhecimento, mas me trouxe também a autoridade. Porque hoje eu falo, olha, eu sou mãe. Exato. Né? Então, você cria... É quase que uma graduação interminável. Porque aí vai virar criança, né? Adolescente. Você continua nesse estágio infinito aí, que é o maternar. E você passou por isso também, esses preconceitos do... Ah, mas você é tão novinha, você não entende nada da vida. Sim. Passei e ainda passo, viu? Acho que tem muitos pacientes que vão, né, para a primeira consulta e julgam, acabam que julgam. Sim. E uma pena, né, que Uma acontece pena, isso, porque a literalmente. gente não deve julgar os outros, né, pela aparência, né? Mas acontece bastante. E como você lida com isso e resolve isso? Quando o paciente fala isso para você? Aí eu vou mostrar para ele, né, na prática, nas próximas sessões, né, com as técnicas e tudo mais, que ele não pode realmente julgar, né, um livro pela capa. Sim. E aí eles acabam se rendendo Sim. e voltam, né? Por isso, um bom roteiro ali, uma boa habilidade de venda na hora que você vai fazer aquele primeiro contato com o paciente também tem que ser muito bem alinhado. É uma estratégia que você tem de olhar no olho da mãe e falar assim, olha, eu sou a melhor psicóloga que vai atender o seu filho. Você pode passar com fulaninha, você pode ir no outro lugar, mas eu sou a melhor, porque eu vou me Exato. dedicar. Ter Porque só a gente segurança, né? sabe o que está aqui, né? O conhecimento, os diplomas que a gente carrega, os livros que a gente já absorveu. Os Mas cursos, tem né, esse... especializações, né? Tudo Lidar isso. Porque com se essas você- objeções é importantíssimo, né? Total. Como cortar essa Do objeção bom cliente. dia, tô procurando uma terapia pro meu filho, até ali o primeiro contato que você tem. Porque às vezes, dependendo do manejo que você tem, você não vai ter oportunidade de mostrar na prática o quão boa você é. Exato. Então tem que estar alinhado ali no começo. É o bom dia que você vai dar ali com a segurança e todo o script, inclusive a gente tem isso dentro da mentoria, né? De traçar ali como conduzir a primeiro contato. E assim, você não tem paciente antes da venda. Você só vai ter paciente antes da venda, depois da venda. Então você tem que saber fazer essa venda, quebrar essa objeção, que nem a Sigrid falou, desde o bom dia, né? Desde o primeiro contato. Então você imagina, você fez o primeiro contato com o paciente, como o paciente como você vai responder para ele, como que ele vai fazer a pergunta, como que você vai passar, você já vai passar preço por ali pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou pelo telefone, como que você vai quebrar essas objeções para ele se transformar num paciente. E aí, quando ele se transforma no paciente, é aquilo que você falou. Aí eu vou mostrar para ele que eu não sou novinha, que eu não sou inexperiente, que eu não sou isso. Só que até isso acontecer, tem todo um caminho antes Exatamente. que precisa ser quebrado, que precisa ser feito. Uhum. Né? E até a minha prática também, né? Que eu passei como AT escolar, AT clínica, atuei como psicóloga, hoje sou analista do comportamento. Então, tudo isso também conta currículo bastante, muito né? bom. Muito bom. As mães, quando chegam, né, que eu falo, já passou pela escola. Então, sabe, né, como é que é a vivência da escola, sabe? Gera essa empatia, né? Sim, sim. Muito importante isso. Não, bacana, é isso mesmo. Só um minutinho que eu tô quebrando o estúdio aqui. As coisas... Então, é bem complicado mesmo, tudo isso. Mas, quando você estava na faculdade, você pensava em empreender ou não? Ou que nem você falou, eu estava preocupada no CLT mesmo ali, ou nunca passou pela sua cabeça empreender? E como que é hoje? Hoje você pensa em ter um consultório, uma clínica, Sim. ou empreender? Hoje você faz, né, o coworking também, então Exato. busca seus pacientes particulares. Sua rede social é um pouco mais ativa, não, né? Ela é mais ativa hoje. Então, como que é essa questão do empreender para você hoje? Tá. Na graduação, como eu falei, né? A gente sai querendo o que aparecer, né? O que aparecer a gente tá pegando para ter uma renda e tudo mais. Mas, atualmente, eu tenho me dedicado e busco isso de querer ter meu próprio consultório, né? Estou no coworking com vocês lá no Vida e tem sido muito importante para mim estar lá, porque depois que eu entrei lá, eu comecei a perceber, né, como é que funciona a gestão, né? Que tem a recepção,
A captação também de pacientes, né? Que tem essa parceria entre vocês, né? Para conosco, os profissionais. Então, abriu bastante meu leque de pacientes depois que eu entrei lá, né? No Vida, no Cowork com vocês. E pretendo, sim, ter o meu próprio consultório. Acho importantíssima essa mentoria, né? Que vocês estão começando a dar. Supervisão também é muito importante, né? Para os profissionais que estão começando procurar uma supervisão, né, para ter um norte, né, para saber, né, o que deve fazer, o que não deve. E é isso. Então, atualmente, eu pretendo, sim, ter meu próprio consultório, até uma clínica, posteriormente. Sim. O caminho, geralmente, ele é assim, né? Você saiu da faculdade, você começa a trabalhar via convênio ou trabalhar CLT. para uma clínica, e depois você acaba indo para o seu consultório, onde você vai captar os seus próprios pacientes, e aí a partir dali você vai ampliando, como a gente estava falando, né? Chega um momento que ele tem o teto, então não vai mais poder escalar, então você abre para uma clínica que vai poder trazer outros profissionais, então tem todo esses passos que tem que ser dados, né? Você vai escolher se você vai atender sozinho, vai ter parceiros, vou atender convênio, vou ficar no particular. Sim. Que é o mais difícil, né? A gente fez o caminho mais difícil, que foi não ter o volume ali que o convênio traz, atender só o particular. No início nosso foi bem assim. Uma das primeiras regras, Beatriz, que a gente teve lá atrás, em 2017, foi: não vamos atender convênio. Por quê? Porque o convênio, a gente entende, aí é um pensamento nosso, né? Nós não estamos nem certos nem errados. É um pensamento nosso. Que o convênio ele não traz qualidade, ele traz quantidade. Para o dono da clínica, pensando administrativamente falando, pode ser muito bom, porque ele vai colocar lá um monte de paciente, vai ganhar com isso, ou ter a ilusão que vai ganhar com isso, porque é tudo muito burocrático, os valores são valores não tão acessíveis assim, que o convênio repassa. Enfim, a gente não queria ter isso, ter volume, a gente queria ter qualidade. Então, eu e Sigrid, desde o início, né, amor? A gente pensou, falou, olha, vamos optar, vai ser difícil, vai ser mais doloroso, o caminho vai ser um pouco mais longo, mas a gente vai privar pela qualidade. E hoje, depois de 7 anos e meio, são 35.500, mais de 35.500 atendimentos que nós fizemos nas clínicas. Não. Só pacientes. Pacientes, 8.900. Pacientes ativos pagando, que dá ao todo de 35.500 atendimentos dentro de 7 anos e meio. Então, assim, é muito atendimento no particular. Só que no início não era assim, né? O início é desesperador. É um passo de formiguinha. É um passinho de formiguinha. Se você não tiver a consciência que vai demorar, pode acontecer rápido? Pode acontecer rápido. Mas a tendência existe um caminho, existem degraus que devem ser percorridos, subidos. Então, assim, vai aos poucos crescendo. Então, a gente tinha isso. E graças a Deus, a Sigrid, psicóloga, também ao meu lado soube me acalmar dentro de determinados momentos, né? E assim, tá difícil, não vai conseguir. Não, calma, tenho tempo, né? A parte administrativa, aí a gente ia fazendo divulgação, graças a Deus, né? No meu caso, eu sabia fazer isso, sei fazer isso, então assim, era mais fácil para mim colocar isso para crescer. Então a gente foi crescendo. Então esse caminho, ele vai demorar, vai ser um pouco mais doloroso, atender particular, mas quem ganha com isso no final não é nem o dono da clínica ou o profissional. Sabe quem ganha com isso no final? O paciente. Exato, qualidade. A qualidade. E aí, quando o paciente ganha na qualidade, é recíproco. Ele acaba falando bem de você, falando bem do profissional, falando bem da marca, da o clínica. boca a boca, né? O boca a boca. E isso vai revertendo. E aí o volume vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até o ponto de você escalonar e crescer. Então, a qualidade no atendimento é fundamental. Isso. E a importância do cowork também é o network que você faz. Você está em contato com outros profissionais o tempo inteiro, né? Então, as indicações. Às vezes, tem uma colega que está com a agenda cheia já, ou não consegue atender tal demanda. Ela sabe que eu atendo, ela me indica. Sim. Né? Então, ter também outros profissionais parceiros, como psicopedagogos, fonos, né? Fisioterapeutas, né? Educador físico, psiquiatras, é importantíssimo, né? Para indicação.
funciona muito, né? Ter esse network. Esse network, ativo. isso, é fundamental. No início nosso, a Sigrid quis trazer outros profissionais também da área justamente para isso. Primeiro, para que o cliente pudesse ter dentro da mesma clínica vários profissionais. Sim. Né? A equipe multi. A equipe multi. E também, talvez o mais importante, né, amor, é o fato de vocês se falarem, de vocês conversarem, de vocês aprenderem no dia a dia com todo mundo, o mesmo paciente. Não, isso eu acho que não tem preço. Né? Que a gente tava comentando. Não tem preço. E traz uma segurança também e um desenvolvimento da nossa carreira muito bom. Eu lembro quando eu comecei a entender isso e eu comecei a delimitar quais pacientes eu gostava mais de atender, eu estava mais apta para atender. Então, eu não precisava atender qualquer demanda que vinha, porque eu tinha uma equipe muito bem estruturada que iriam fazer isso. Então, eu não atendo adolescente, mas eu tenho a Beatriz que atende aqui. E o paciente... Idosos, né? Total, assim, terapia de casal, ou eu não atendo demanda de depressão, eu gosto mais, ou tenho mais conhecimento na área de síndrome do pânico. Então, isso vai criando, óbvio, né? O primeiro ponto vai ser o atendimento de excelência pro paciente, mas isso pro profissional é sensacional. É um passo a mais na carreira onde você entende que você não precisa atender tudo. Você não precisa estar sozinho, porque você tem uma equipe que te dá o apoio. E entender que sozinho a gente não faz nada, tem demanda para todo mundo. Quando lá atrás abrimos a clínica, eu tive muitos nãos e portas, né, sendo batidas justamente por essa questão de centralizar. Não, você não pode ser minha concorrente. Então, quando a gente trouxe todas as ferramentas, a gente coloca a nossa cultura no Vida, é justamente disso. A gente não precisa trabalhar sozinho, a gente não precisa trilhar e nem tem que fazer. Porque não é saudável, acho que para a própria profissão, imagino, né? Exatamente. Um psicólogo que atende tudo, ele não tem foco. Então, qual a experiência? Diferente de você segmentar, né? Você atender, eu atendo só criança, só infanto juvenil, eu atendo só idoso, né, terceira idade, ou só adulto. Eu sou especialista em luto, eu sou especialista em crianças atípicas. Isso dá um orgulho próprio, né? Então, a gente vai sempre buscar mais ainda se especializar. Sim. E hoje os nichos estão cada vez mais afunilados. Então, a gente tem psicólogo só especialista em TEA, a gente tem psicólogo só especialista em TOD, TDAH. E eu acho isso sensacional, porque quem vai ganhar é o paciente, a família ali vai estar muito bem assessorado e o psicólogo vai se sentir bem, né? Porque nada é mais injusto do que a gente se sentir exausto, com estafa mental, se sentindo mal remunerado, porque a gente tenta abraçar ali o mundo, porque tem as contas para pagar, mas a gente não se sente, né, profissionalmente satisfeito. Sim. É isso mesmo. Beatriz, e hoje você imagina dar início na sua carreira individual, vamos dizer assim, com o seu consultório, com a sua futura clínica. Como que você imagina fazer os próximos passos? Tá. Você tem já em mente isso ou não? Como que você e seu esposo lá sentou e falou, os próximos passos nossos vão ser esse. Vocês têm isso? Vocês fizeram isso ou não? Ainda não. Sendo bem sincera, ainda não. Mas, assim, o que eu estou na minha cabeça para fazer, né? É procurar a mentoria. Sim. Porque eu acho que com isso eu vou conseguir saber, faça isso, porque eu já passei por isso aqui. Quem for me dar a mentoria vai saber, né? Me indicar o que fazer de início, né? O que procurar, sim, né? Por onde começar, vai me dar, né? Esse norte. Mas por que procurar uma mentoria, sendo que você tem hoje a internet e o Google que pode te ajudar? Porque eu ainda acredito que esse presencial, para mim, funciona melhor, sabe? Sim. Eu poder estar vendo você falar. Claro que tem um online também, mas não é a mesma coisa. Sim. Então, eu gosto de ter essa troca, assim, mais próxima, né? Sim. E se for alguém que eu já conheço, que eu confio, que eu vi que realmente o trabalho, né, deu certo, que eles têm sucesso, para mim. E o mais importante, Beatriz, sabe o que é? É a experiência. Se você pesquisar no Google como abrir uma empresa, você vai achar fácil lá.
Se você hoje a inteligência artificial, então, Sim. como abrir? Me dá passos. Ela vai dar passo a passo a passo a passo a passo. O problema é que a inteligência artificial, quando ela te passa tudo isso, ou o Google te dá tudo isso, ele não te dá algo que é fundamental, que é a experiência. Exato. Que é algo personalizado para a Beatriz, para a Sigrid. Né? Mas o sentir na pele. É como eu falei, enxergar, né? Que a marca tem sucesso, né? Que já conseguiu alcançar, né? Que nem a gente estava comentando um pouquinho antes, que nem na época da pandemia, né? A gente estava contando um pouquinho para você que quando a gente saiu do segundo Vida, que a gente foi pro Vida Maior, onde tinha lá 13 salas, 2 andares, Sim. eu investi uma grana, né? A grana que a gente tinha guardado ali nos nossos trabalhos, tudo que o Vida tinha crescido, a gente guardou uma grana ali. Quando a gente investiu na clínica, dia 6 de janeiro, quando ela abriu, 2 meses depois veio a pandemia. E aí quebrou a gente, assim, num jeito fenomenal, né? Aquele balde de água fria. Sabe, aquele balde de álcool gel. A maioria dos aquele profissionais, balde né? de álcool gel. Imagina. E eu tinha posto, assim, todo o dinheirinho que a gente tinha pôs lá. Investiu, porque a gente né? conhecia o que a gente tinha em mãos. O poder que tinha a marca Vida, o poder que tinha os profissionais, a Sigrid, que estava tudo ali ao redor. E aí veio a pandemia e quebrou a gente, assim, a gente passou 6 meses maus, assim, que perdemos tudo e aí crescer de novo, isso que eu falo, sentir na pele, a inteligência artificial, o Google não vai dar para ninguém. Né? Exato. Então a gente tem essa experiência de contar, de poder dizer, poxa, a gente passou por isso já. Né? Nesse momento que a Sigrid era CLT antes, quando ela saiu do CLT para montar a própria clínica, então a gente tem essa experiência. Esse caminho a gente percorreu de uma forma que a gente pode auxiliar, não só a gente, outros mentores também, Claro, outros lugares. né? A gente não está falando só da gente aqui, a gente está falando que o profissional ele deve buscar ajuda. Né, de outra pessoa, não sozinho. A gente não conhece tudo. Você conhece sobre contabilidade? Não. Sobre jurídico? Também sobre não. como fazer um contrato? Então, assim, hoje é fácil. Entra lá na rede social, na inteligência artificial, e coloca lá, fazer um contrato assim, assim, assim. Ele vai te dar o contrato aparecer. inteirinho. Beleza. Mas e aí? Esse contrato, você tem a coragem de colocar ele já direto para o seu paciente? Pô, o ideal é você buscar uma consultoria de um advogado para ele dar uma relida, para falar quais são as suas necessidades que precisa ter naquele contrato. Então, fazer as coisas sozinhos não é aconselhável. Né? Nunca foi aconselhável em momento algum da nossa vida. Sim. Né? Então, assim, hoje a mentoria, os cursos, eles são importantes para que a gente aprenda cada vez mais, mas você vai dar um passo a mais na sua vida, principalmente abrir um consultório, abrir um CNPJ da vida, a um novo empreendimento que vai literalmente depois cuidar da sua família como um todo, tem que ter passos bem dados ali. Tem que ser pensado tem que também, ser pensado, né? tem que Muito pensado. ser bem direcionado para aquilo. Né? Porque o mentor foi aquele que subiu o andar de escadinha, né? Você pode subir de elevador, Sim. já pegando a informação dele, você pode subir de escada rolante. Sim. É o caminho ali já. No nosso caso, assim, esses 7 anos e meio que a gente passou, a gente sofreu muita coisa. A gente acertou muito, eu imagino que a gente acertou muito mais do que a gente errou, como o dono da clínica onde você trabalha hoje também, ele também tem certeza que ele acertou muito mais do que errou, mas esses erros que ele teve, que nós tivemos e que outros colegas tiveram, pode auxiliar a você e a outros profissionais a não errar também. Sim. Né? A desviar. Vão ter outros erros, porque os erros vão acontecer. Né? Mas vão poder desviar disso tudo. Né? Então é importante ter essa... E a questão do coworking? Por que você buscou primeiro o coworking e não abriu o próprio consultório? Tá, então, para sentir como é que funciona, né? Na prática, eu queria ver, né, como é que funciona essa gestão, se daria certo essa captação de pacientes, né? Porque aí eu sou analista do comportamento, voltando um pouquinho, né, para minha história. E eu sempre tinha aquele desejo de voltar a atender, né? Voltar. E aí foi quando eu busquei, né? Coworking, encontrei vocês
E o medo que eu tinha era esse. Será que vão aparecer pacientes, né? E graças a Deus estão aparecendo, né? Tem dado certo, mas aí a importância também de persistir, né? Um mês não vai. Não é assim que funciona. Não é do dia para a noite, né? Que vai acontecer. Então, a escolha, né, de procurar um coworking foi essa, de ver, de enxergar se realmente eu consigo captar pacientes para o particular, né, se tem a procura, né, como é que funciona a gestão, se eu consigo fazer um networking, né, melhor, então tudo isso, como é que funciona a questão da recepção. Então, o que me fez buscar um coworking foi isso. E também outra questão muito importante é porque lá tem a questão das horas, né, eu consigo ter aquela disponibilidade de horas. Eu quero atender, por exemplo, amanhã de 2 horas da tarde. Eu consigo, né? Eu tenho essa disponibilidade. Não é eu não travado. fico presa a um turno, né? Então, isso para mim foi fundamental, sabe? Isso é uma cultura e uma metodologia que tem dentro do Vida. Lá em São Paulo, funciona muito assim, né, amor? Lá é assim, você não tem turnos. Lá você tem horas. Então, um exemplo, eu contrato 10 horas. E o psicólogo, ele usa essas 10 horas da melhor forma que ele acha. Então, ele quer usar 2 horas na terça, 3 horas na quarta, 1 hora na quinta. Ele pode ir movendo de acordo com que... Então, lá funciona muito bem. Quando a gente veio para cá, para João Pessoa, uma primeira barreira que a gente achou foi... Olha, quando a gente veio fazer a pesquisa de mercado de João Pessoa, a gente percebeu que aqui todo mundo, a maioria, trabalha com turnos. O que é o turno, gente? O profissional, ele contrata 4 horas seguidas dentro de um dia, sendo na parte da manhã ou na parte da tarde daquela sala. Um exemplo, contrata das 8 ao meio-dia da terça-feira. Então, das 8 ao meio-dia, toda terça-feira, aquela sala tá reservado para você. Isso é muito bom. O problema é, se seu paciente falar assim, eu só tenho quinta-feira à tarde. Exato. Ou você vai contratar um novo turno, o que para o dono da clínica é excelente. É excelente, mas para o profissional não é. Né? Então, lá em São Paulo funciona muito bem isso, e quando a gente trouxe aqui, a gente já viu essa barreira. E foi uma das coisas que a gente falou, poxa, que legal, João Pessoa é bom a gente ir. Por quê? Porque lá a gente vai levar uma cultura diferente. Inovar, né? Em alguma coisa, em algumas coisas, e a gente vai conseguir testar, consolidar a nossa cultura aqui. Então, um método que a gente usa aqui em São Paulo, que funciona perfeitamente, vamos introduzi-lo lá. E aí está a experiência. Então, quando a gente trouxe aqui, todo mundo que vinha sublocar a sala, assim como você, quando a gente conversou a primeira vez, aí eu explico isso. Falo, olha, e aí eu dou toda uma aula ali falando, olha, se você soltar os seus horários, vai ser muito mais fácil, você vai ganhar muito mais cliente. Então eu explico de ponta a ponta o quanto isso vai ser vantajoso para o profissional. Né? E agora você está relatando que isso foi uma vantagem. Isso aí foi um diferencial na minha escolha, sabe? Sim. De procurar um coworking, né? Foi o que, assim, brilhou meus olhos. Sim. Tem essa possibilidade, né? Porque a nossa agenda, ela não é engessada, né? Ainda mais você que tem filho, você trabalha em outro lugar. Você tem que ter essa agenda mais dinâmica. Sim. E às vezes acontece. Você quer trabalhar tal horário, você se programa para um turno, o paciente fala, não, eu só posso tal dia, eu só posso tal horário. E aí, beleza, então na terça-feira eu consigo te atender. Aí vem outro paciente e fala, não, eu só posso na sexta. Sim. Né? E se você tem os horários livres e quer colocar todos seguidos para transformar ele num turno, você pode. Pronto. Resolvido o problema. Que vai acontecendo, acontecendo, naturalmente. Porque se você colocar um horário lá, terça-feira, né? Terça-feira, 9 horas da manhã, eu vou atender um cliente, um paciente. Quando o próximo te ligar, o que você vai fazer? Você vai oferecer, você não vai engessar, você vai oferecer, induzi-lo a dizer, olha, eu tenho na terça-feira às 10, ou na terça-feira às 8, e você vai encaixando, aos poucos você vai montando, porque aí você vai só uma vez para a clínica, atende 2, 3 de uma vez, mas você dá essa liberdade para o seu paciente. E aí quando você vê, tá com turno. Tá com turno fechadinho, acontece bonitinho. naturalmente. Naturalmente, né? Então, essa foi uma diferença que a gente
trouxe para cá, do Vida isso é São Paulo para maravilhoso. cá, que é quebrando culturas, trazendo para essa, e tem várias outras que a gente trouxe também, mas é para quebrar esse tipo de Sim. cultura, né? Então, o quanto isso foi importante, né, para todo mundo aqui. Beatriz, como que você vê o mercado hoje da psicologia? Como você entende isso como mercado? Tá. Tem crescido bastante, né? Eu converso com muitos jovens e eu vejo cada vez mais eles querendo ser psicólogos, né? Eu fico muito feliz com isso e eu acredito que depois da pandemia, né? As pessoas passaram a dar mais valor para essa questão, né? Sim. Da saúde mental. Quebrou muito preconceito. Exato. Mas eu ainda vejo que tem um despreparo, sabe? Muitos profissionais que não buscam se especializar, se capacitar, né? Só se forma, começa a atender por convênio, né? Nada contra, né? Sim. E não busca, né? Essa questão de Se capacitação. estagna, né? Ele mesmo exato. se propõe a ficar estagnado. Isso, não busca uma supervisão, então eu vejo que ainda tem muito isso, sabe? Sim. Da mesma proporção que cresceu, também tem muito despreparo de alguns profissionais. Sim. E isso acaba atrapalhando o mercado como um todo, né? Porque Mancha um pouco, né, a categoria. uma coisa que eu sempre falo, eu acho que o convênio, ele no caso da psicologia, especialmente no caso da psicologia, ele atrapalha um pouco. Sabe por quê? Porque o convênio tem muito daquilo do limite de horas, Sim. é muito corrido. Você tem reduzido, 30 minutos. 30 minutos, então não dá tempo. E o profissional, ele está ali atendendo aquele paciente e já está pensando como ele vai atender o outro. E aí, para ele fazer volume, para ele fazer a parte financeira dele, ele tem que atender bastante, fazer volume. E quando ele acaba fazendo volume, ele vai perdendo a qualidade. Cansaço físico, mental. Exato. Ele está terminando uma sessão, já Não entra tem outro. tempo de Se o se paciente preparar. Evoluir, não consegue. não dá para evoluir. O paciente atrasou 5 minutinhos, 10 minutinhos. O que acontece é normal. Durante o dia acontece até mais do que a gente imagina. Então já perde dentro daquilo. E aí Alguns são encavala, limitados a são 40 atendimentos. Então eu acho que isso acaba atrapalhando. Aonde? O paciente ele vai para o convênio e aí ele tem esse atendimento não tão bom por causa desses fatos. E aí ele sai meio que com um preconceito, dizendo assim, psicologia não serviu. Eu fui já num psicólogo e não deu certo. Eu tentei, eu fui no meu convênio, eu passei, e não deu, e na realidade não é. É o método ali que é colocado que não vai dar. Então não é o profissional. Então eu acho muito que acaba atrapalhando um pouco, Sim. trazendo um pouco desse preconceito Com certeza. que existe hoje no mercado, que a gente deixa de expandir o que precisa ser expandido, muito por causa disso. E o convênio está fazendo a parte dele. Né? O convênio tem que fazer isso mesmo. E o profissional não está fazendo errado, ele está atendendo dentro do que ele tem lá. 30 minutos para atender, eu tenho que atender mais 18 pacientes depois, eu vou atender mais 18 pacientes depois, porque ele precisa pagar os boletos dele. Isso é como eu falei no início, né? Às vezes é o que aparece, né? É o que aparece. Para a experiência, imagino que deve ser bom. Não, Claro. um celeiro repleto Né? ali de coisas. Né? Só que depois, para você dar o próximo passo, fica mais complicado, né? Então você não consegue. Eu acho que isso atrapalha um pouco o mercado. Sim. Né? E o profissional também se sente desvalorizado. Às vezes o convênio demora para repassar para a clínica e a clínica fazer também o repasse para o profissional. Então, às vezes vai 3 meses o profissional ali Acontece trabalhando muito, já passei sem na prática atender. por isso. Então é difícil, muito difícil. E é o sistema, infelizmente. Infelizmente. Né? Como a gente lida com isso? Abrindo o consultório, fazendo coworking, pegando os próprios pacientes, indo Exato. atrás dos próprios pacientes. Então a gente vai quebrando isso e vai crescendo profissionalmente, consolidando o nome desta forma. Sim. Né? Então é bem isso. Você falou que hoje você busca os seus pacientes particulares, né? Como que você faz hoje em dia para buscar os seus pacientes particulares? É muito como eu já comentei também, né? Por indicação. Acontece muito. De uma colega que é psicopedagoga, né? Sabe que eu atendo tal abordagem, indica uma fono também. Sim. Então, a minha captação vem muito por indicação. Também Hoje. tem, claro, redes sociais, né? Como que funcionam as suas redes sociais? Como que você faz? Você diz em relação a
A Postar? captação... como que você usa a rede social de que forma para captar cliente? Tá, então eu tenho focado muito em postagens, né? Stories também. Eu acho que isso vem agregando bastante, sabe? Sim. Na minha captação tem sido interessante para mim Sim. fazer dessa forma. Trazendo conteúdos que vão atrair o seu Isso. público-alvo. Isso, porque né? quer queira ou quer não, né? Uma tia tem um sobrinho, tem um primo, e ela vê aquele conteúdo lá, se enquadra, vou entrar em contato para ver se ela atende. Sim. Né? Isso é uma forma de busca de paciente que a gente chama de busca passiva. Isso é, você está parada ali, você tem a sua rede social, enquanto outra pessoa está na rede social vendo outras coisas, você acaba aparecendo para ela e ela vai ver você ali. Se naquele momento ela estiver precisando de um psicólogo, ela clica e vai ver informações sobre você. Se ela não tiver, ela vai passar e vai embora. Vai vendo as outras coisas. Porque naquele momento que ela pegou o celular para ver aquilo, ela não está buscando um psicólogo. Ninguém entra hoje nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, para procurar algo. As pessoas, né, elas estão ali vendo outra coisa. Então é importante você estar sendo lembrada para ela que você existe o tempo inteiro ali. Eu dou um exemplo muito simples. Se a gente tiver com vontade, a gente entra num ônibus, a gente vê uma propaganda da Coca-Cola. A gente pega o celular, vê uma propaganda da Coca-Cola. A gente anda na rua, vê um outdoor da Coca-Cola. A gente pega uma revista, vê uma propaganda da Coca-Cola. Já tá me dando vontade aqui. A gente toma Coca-Cola toda vez que a gente vê a propaganda? Não. Não. Mas quando a gente tem sede e vontade de tomar um refrigerante, qual é o primeiro refrigerante que vai vir na cabeça? A Coca-Cola. A Coca-Cola. Porque ela está o tempo inteiro mostrando pra gente. A mesma coisa acontece com a gente. Então não é todo dia que todo mundo vai precisar de psicólogo, né? Existem pessoas, muitas pessoas que vão precisar de psicólogo. Mas não é todo dia que aquela determinada pessoa precisa. Então o que a gente precisa estar fazendo? De forma ativa. Então está passando ali o tempo inteiro mostrando para ela. Né? Qual que é a forma? Isso de forma passiva, na realidade. O paciente, você está quietinha, mostrando para ele ali. No momento que ele quiser, ele vai te pegar. Ele vai lá e vai te achar. Exato. A forma ativa de buscar paciente, um método, é o Google. Por quê? Porque hoje, quando a gente precisa de alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é, vamos dar um Google. Aí eu entro lá no Google e vou colocar psicólogo infantil próximo de mim. Psicólogo infantil, pum, aí você aparece para ele. Quando você aparece para ele ali, aí ele está indo atrás de você. Aí ele, quando ele está atrás de você, precisa ser uma das primeiras a aparecer, ou ser a mais viável para ele aparecer. Aí sim ele vai clicar lá no seu link, aí sim ele vai aparecer, você vai aparecer para ele ali, aí ele vai olhar, aí ele vai para sua rede social. E aí ele vai ver o tanto de coisa que você escreve, que você pensa, constância, né? Depoimentos. Exato. Aí sim aí ele toma a decisão de ligar para você. Aí quando ele liga para você, aí vem o atendimento, de que forma, qual é o valor, não preço, de que forma que você passa isso. E aí ele vai fazer o atendimento. Então tem todo esse caminho. Sim. Então existe a forma passiva, que é você tá quietinha e ele tá passando nas redes sociais e vai te ver de vez em quando, né? E tem a forma ativa, que é você estar lá no Google e ele vai atrás de você. Ele precisa de um psicólogo, então ele vai atrás. E quando ele for atrás, você precisa estar bem preparada. Né? Ainda bem que eu já estou cumprindo esses passos aí. Bem estruturado. Né? Então, é desta forma. Então, busca de paciente está... tem funcionado dessa forma para mim, a captação. Sim, sim. E deixa eu te perguntar uma coisa para a gente começar a caminhar para o futuro e para o final da nossa entrevista. Hoje, se você tivesse que dar um conselho para quem está saindo da faculdade com CRP novinho na mão, brilhando ali. O provisório ainda com cheirinho de plastificação. Qual conselho você daria para esse profissional? Tá, podem ser 2? Pode. Quais conselhos? Tá. O primeiro é para que eles invistam, né, em coworking.
Eu acho importantíssimo. E o segundo é buscar se capacitar. Sim. Então, não parar de procurar, né? Cursos, tem cursos hoje em dia no mercado bem acessíveis e bons. Se você procurar direitinho, claro, né? E especializações também, né? Não ficar estagnado. Eu acho importantíssimo você manter, né, essa construção. Sim. Porque um médico, por exemplo, ele não pode parar de estudar nunca, né? Assim como nós também. Sempre tem uma atualização no mercado, um artigo, né? Então, eu acho essas duas coisas fundamentais. É a busca de um coworking. Para poder dar o primeiro passo na carreira profissional particular. Isso. E fazer esse networking, tudo isso, né? Captação de pacientes, né? Como lá no Vida tem essa parceria, Sim. né? Que é muito bom. Inclusive, recomendo, né, para futuros profissionais, o Vida é um excelente espaço, um local muito acolhedor. Desde que eu cheguei lá, vocês me deixaram muito à vontade, né? Então, eu me sinto muito feliz trabalhando lá com vocês e espero que essa parceria, né, dure ainda por bom tempo, claro. Sim. E então, é isso que eu indico, né? Meus 2 conselhos é procura de um coworking e capacitação. Sim. Da última vez eu não perguntei para você. O seu conselho para quem está saindo? Eu acho que, puxando também esse gancho que ela colocou, né? O coworking, ele vai te trazer uma estrutura já previamente pronta, então você vai se sentir segura de estar lá dentro, né? Você ganha tempo, a gente até falou da outra vez também com relação, a gente vende o nosso tempo, então a gente tem que o máximo potencializar tudo que a gente tem. Se você está dentro de um cowork, numa estrutura ali que já vai te trazer o administrativo redondinho, bonitinho, onde você vai se preocupar e vai ter tempo de se dedicar mais no atendimento e na sua qualificação, você vai expandir, você vai crescer de uma forma, assim, muito mais rápida e de uma forma natural, né? Você vai ter o contato com os outros profissionais ali que estão atendendo, que vai te trazer também mais ferramentas e mais segurança. A experiência administrativa do local. Claro, o que precisa ter, né? Precisa ter o papel no banheiro, precisa ter o copo, o cafezinho, né? Precisa ter a recepção, precisa ter o telefone tocando, precisa ter o Wi-Fi. Então, para quem está saindo da graduação, isso Sabe uma coisa que é um diferencial enorme para mim? Eu me sinto muito bem todas as vezes. Eu. Também. Mas é quando, às vezes, a gente termina de atender ali o paciente e o paciente precisa renovar o pacote ou o paciente precisa pagar e não sou eu que faço isso diretamente com ele. A única coisa que eu vou fazer é o acolhimento, é o atendimento ali de excelência. Aí eu vou para a parte do administrativo, para a recepção, Mari, olha, tal paciente precisa pagar, tal paciente precisa renovar o contrato, precisa renovar o pacote. Então, consigo desmembrar a parte burocrática das coisas, que às vezes é mais delicado. Sim. Para mim é muito delicado tratar isso com o paciente. E aí mas eu fico só... Você sabe que existe técnica para separar isso, né? Sim. Que a gente também ensina como separar o psicólogo daquele momento que ele tem que ser administrativo, cobrar o paciente. Porque a Sigrid falou uma coisa que é super real. Todo mundo fala isso. Eu acabei de atender ele e tal. Chega no final, eu preciso cobrar ele. E aí, eu fico sem graça, como fazer... E não sei o quê. Então, existem técnicas... Ou lembrar, fulaninho, precisa, né? Precisa pagar. Eu prefiro ter a importância de ter, né, essa técnica aí. Sim. Eu prefiro ter. Eu sou grata a Deus porque... É maravilhoso, né? Realmente. Tem alguém ali que faça. Porque eu, Sigrid, eu tenho essa certa resistência. Hoje, obviamente, né? Depois de muitos anos já, e inclusive com as técnicas que a gente tem, se precisar fazer, eu faço tranquilamente. Mas eu prefiro não fazer. Não fazer. Né? Ter ali todo um sistema. Tenho também, por exemplo, o meu WhatsApp profissional, que aí quando eu preciso de algo mais delicado, né, eu utilizo ele também, que é uma ferramenta ali que acaba deixando impessoal essa parte, né? Eu gosto de deixar o calor, assim, mais reservado pro atendimento mesmo. Sim. A gente, quando eu e Sigrid iniciamos isso, há 7 anos e meio atrás... A gente, daquelas conversas com uma taça de vinho, sabe? Marido e mulher ali, pensando no futuro. Olha, porque a gente vai fazer isso. As metas, né? As metas. A gente tinha como meta assim, a gente vai fazer tudo o que a gente precisa fazer em 10 anos para a gente se aposentar. Então, a gente tinha na nossa cabeça
tem na nossa cabeça que no período de 10 anos, então você vê, não é um mês, Exato, não é um ano. não. Nós colocamos como meta 10 anos de trabalho, que para muitos pode ser muito, mas também é pouco. Se você for ver, para você consolidar uma marca, colocar ela no mercado, ganhar experiência e se aposentar, que era o que a gente queria, é pouco. Né? Então, o que a gente quer? Em 10 anos, a gente se aposentar. Poder não ficar em casa sem fazer nada. O se aposentar é não ter que se preocupar tanto com os boletos, não ter que se preocupar com essas coisas, poder viajar no momento que a gente quiser. Curtir os filhos. Poder ter a experiência de buscar o filho na escola sem se preocupar, entendeu? Eu almejo muito isso também. Então a gente quer isso em 10 anos. Para nós, falta 2 anos e meio para ter essa meta. Não significa que a gente não vai continuar. E aí uma pergunta que eu sempre deixo aqui para todo mundo é: como você se vê daqui 1 ano? Como você se vê daqui 5 anos e 10 anos? Nossa. Então, daqui a 1 ano, eu me vejo já tendo, quem sabe, né, meu consultório. Amém. Também quero continuar atendendo. E na parte profissional, né, falando. Sim. É isso, daqui a 1 ano, pretendo já estar com o meu consultório. Sim. Daqui a 5 anos, como eu estou fazendo essa pós, né, em neuropsicologia, eu quero também passar a me dedicar a essa área da neuropsicologia. Então, continuar atendendo com o meu consultório e, quem sabe, né, me dedicando mais a essa área da neurociências. Sim. E 10 anos... E 10 anos. Gente, Filhão com 13, 15 anos de casada, 15 anos de profissionalismo já... Pronto, E aí eu quero estar como vocês. Né? Também pensando aí, quem sabe, né? Já na aposentadoria. Aposentadoria para curtir, né? Meu filho ou filhos, não sei. Sim. E tá mais nos bastidores, sabe? Sim. Mas... Estar presente, mas não estar no local o tempo inteiro, né? Tendo essa flexibilidade pro dia a dia. É isso que eu almejo, né? Vamos ver os planos de Deus para a minha vida, né? Principalmente isso. Plano de Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Deus dá o caminho pra gente, Deus dá a mão pra gente, Deus nos instrui. E a gente vai seguindo o caminho que Ele vai colocando na nossa frente. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Ele, claro. Isso. É isso. Amor, quer deixar o seu recado final? Quero agradecer, então, né, por essa parceria e esse primeiro, né, contato aqui no podcast. Vou fazer o mesmo convite que eu fiz para outra, né, psicóloga. Daqui a 1 ano a gente refaz esse podcast para você contar, né, os planos de 1 ano que você teve. Eu acho que isso vai ser bem bacana. Sim. Então, quero te agradecer. Conte sempre conosco, né? Tanto, né, nas nossas redes sociais, as coisas que estamos postando, quanto lá no Vida também. Claro. Né? A gente vai ainda ter muito trabalho juntas. E esse ano a gente fica mais próximo ainda, né? Isso que eu ia falar. Usufrua dos profissionais que estão lá. Né? Tem um tempo vago, vai lá pro Vida, conversa com a Sigrid, conversa com os outros, bate papo, troca experiência. Você tem um mundo ali dentro, vários profissionais que podem te auxiliar. Aproveite isso, né? Aproveite isso. E nós vamos ficar, sim, esse ano vai ser um ano super diferente, um ano de muito crescimento para todos nós. E pode contar com a gente. Sim, agradeço mais uma vez a oportunidade, viu, gente? Foi muito bom, né? Ter esse bate-papo com vocês, nessa troca de experiência. Sou muito grata, né? Pela oportunidade e honrada e muito feliz em estar aqui. Nós que agradecemos. E é isso. Gente, estamos finalizando mais um podcast, O Caminho. Quero agradecer a todos que nos deram esse tempo, né, de assistir a gente. Agradeço mesmo de coração e principalmente agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por todo esse caminho, por todas as pedras, por todos os obstáculos, porque a gente sabe que Ele está nos forjando, Ele está nos ensinando, nos dando caminhos para que a gente aprenda a ser profissionais melhores, maridos melhores, pais melhores, amigos melhores. Sei que não é fácil, é difícil, mas Ele está aqui, sim, ao nosso lado, dando a mão e nos conduzindo para o melhor caminho possível. Agradeço a Deus e a todos vocês e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.